Olá, companheiros. Vamos começar a nossa terceira aula de geometria. Vocês devem devido o tema da nossa aula, quadriláteros notáveis. Para que eu consiga compreender melhor o que é um quadrilátero, é necessário que eu comece a geometria lá no início da primeira aula. Vimos já os entes primitivos, vimos as condições de paralelismo, perpendicularismo de reta e plano. Agora vamos começar a construir o quê? Alguns quadriláteros notáveis que a gente usa no nosso dia a dia. Que quadriláteros são esses? Então, o quadrilátero notável é todo quadrilátero convexo que possui pelo menos dois lados paralelos. Você pode perguntar, professor, e o que são quadriláteros convexos? Eu nunca vi essa palavra. Nós dizemos que um polígono é convexo quando podemos colocar uma reta dentro desse polígono e toda essa reta encontre-se dentro desse polígono. Vamos olhar aqui no slide. Ó, imagina nesse quadro aqui, nesse quadrilátero da letra A. Então observe, se eu colocar uma reta aqui, qualquer parte dela sempre vai estar dentro do polígono, nunca vai ficar fora. Já nesse, se eu pegar um ponto aqui e ligar uma reta aqui, primeiro você tem que supor que isso é uma reta. Aí, ó, existe essa área aqui, ó, fora da região do meu polígono. Dizemos que isso é um polígono não convexo. Então, eu tenho um quadrilátero convexo na figura A e um quadrilátero não convexo na figura B. Por isso nós dizemos que os quadriláteros podem ser convexos ou não convexos. E quais são os quadriláteros notáveis que a gente estuda? Então lá, o primeiro quadrilátero que a gente sempre estuda, que é um dos mais simples, é o quadrado. E o que é que acontece com esse quadrado? Ele tem algumas propriedades bastante interessantes que é necessário que eu compreenda exatamente essas propriedades. Os lados AB, BC, CD e DA são iguais, ou podemos usar congruentes. Os ângulos A, B, C e D são todos iguais, certo? Quer dizer, tem a mesma medida. Que o ângulo A mais o ângulo B é igual ao ângulo C, que é mais o ângulo D, que é exatamente igual a 180 graus. Então, quer dizer, se eu somar os quatro ângulos, me dará um total de 360 graus. As diagonais são perpendiculares entre si. Olha a aula passada, perpendicularismo, lembra? Quando é que duas retas são perpendiculares? Então, todo quadrado, suas diagonais são perpendiculares, formam um ângulo de 90 graus entre si. E também são bissetrizes dos ângulos do meu vértice. Então, ó, os ângulos A, B, C e D, então, nesses quatro ângulos, as minhas diagonais dividem esse ângulo exatamente ao meio, que são bissetrizes. Então, e as diagonais também interceptam-se nos pontos médios, quer dizer, a distância de A até C. Então, esse ponto aqui, que é o ponto de intersecção, também é o ponto médio do segmento do ponto A até o C. Qual é outro quadrilátero notável? O retângulo. As propriedades são muito similares ao quadrado, mas tem uma pequena diferença. Primeiro, os lados AB e CD, quer dizer, AB e CD são iguais. E o lado AD e BC, ou CB, também são iguais. Quer dizer, são congruentes 2 a 2. Por isso está aqui, ó. E o lado AB é paralelo ao lado CD. E o lado AD é paralelo ao lado BC. A soma dos ângulos internos também, ó, é igual a 360, quer dizer, eles são iguais a 180, somado 2 a 2. As diagonais, eles se interceptam num ponto médio, só que tem uma característica diferente do quadrado. Não são perpendiculares, são retas concorrentes. Então essa é uma diferença bastante interessante entre o quadrado e o retângulo. Outro quadrilátero também bastante utilizado, o trapézio. Só que os trapézios, os trapezoides, eles são divididos em outras categorias. Então, ó, primeiro vamos ver o que seria um trapézio. Eu tenho a base menor, tenho a base maior, tenho a altura desse trapézio. Os ângulos adjacentes ao mesmo lado, transversos, são suplementares. Ou seja, o ângulo A e o ângulo D, eles são suplementares. O que quer dizer suplementares? A soma de suas medidas é igual a 180 graus. Da mesma forma, do outro lado, B mais o ângulo C são ângulos também, o quê?
são ângulos suplementares. Se você fizer o complemento da reta DC e da reta B, vocês vão ver que a reta CB é uma reta transversal e esses ângulos são colaterais internos, por isso que são iguais a soma de sua medida é igual a 180 graus. Vamos lá, outra categoria de trapézio. Eu tenho um trapézio retângulo. O que seria um trapézio retângulo? Então, em relação à base, um dos seus lados, tem um ângulo reto, que eles são, e um do lado é perpendicular com a base. Quando acontece isso, nós temos um trapézio retângulo. E o que seria um trapézio isósceles? Vocês lembram do triângulo isósceles, do triângulo retângulo? Então também a gente faz uma certa menção a essa nomenclatura. O trapézio isósceles ele tem os lados laterais congruentes, quer dizer, tem a mesma medida. E outro trapézio? Trapézio escaleno. Observe que no trapézio escaleno ele não é retângulo, porque o lado DA e o lado CB não são perpendiculares com a base, os lados não são congruentes, então esse trapézio aqui, ele é classificado como trapézio escaleno. Então é bastante que você entenda as suas nomenclaturas para poder definir melhor, certo? No paralelogramo também é um quadrilátero de 4 lados, que tem suas características, suas propriedades. Os lados opostos são congruentes, certo? Então o lado DC é congruente a B, o lado AD é congruente a ABC. Os ângulos opostos são congruentes, só os opostos. Então A ele é congruente ao ângulo C e o ângulo D é congruente ao ângulo B. E as diagonais AC interceptam nos respectivos pontos médios. Eles se cruzam no ponto médio, mas também não são perpendiculares. Cuidado que essa condição de perpendicularismo pertence ao quadrado. O outro, losango, também algumas pessoas chamam de rombo, que é exatamente aquele que nós temos na bandeira do Brasil, lembram? Então a propriedade do losango, os lados opostos são congruentes, esse lado é congruente a esse, esse lado aqui é congruente a esse, mas todos eles são esse lado aqui congruente a esse. Os lados opostos são paralelos, também lados opostos são paralelos. Os ângulos opostos são congruentes. Lembra também que a gente viu, ângulos opostos, A com C e B com B. Eles são o quê? Congruentes. As diagonais AC e BD interceptam os respectivos pontos médios. Então ele intercepta no ponto médio. Olha a condição aqui, bastante interessante. Voltou lá a condição do quadrado. Então, no losango, as linhas diagonais também são perpendiculares. Quando é que as retas são perpendiculares? Quando formam entre si um ângulo de 90 graus. Então, se você fosse cair numa questão desse tipo, determine o valor de x, aí eu tenho primeiro a observar que tipo de figura eu tenho, e se ele está falando em ângulo interno, qual a condição que eu tenho? A soma desses ângulos é igual a quanto? 360 graus. Todo quadrilátero convexo possui suas somas dos ângulos internos iguais a 360. Com isso, eu posso determinar o valor de ângulo x igual a 100 graus. Então, com isso, eu posso criar ou desenvolver questões que envolvam trapézio, quadrado, retângulo, losango, paralelogramo. Tudo isso eu vou precisar das propriedades para que eu consiga desenvolver o cálculo mais correto. Então, se eu observar só mais esse problema, o que é que eu posso ver? Um polígono tem todos os lados iguais. Pode ser um quadrado, pode ser um losango. Então, se os ângulos internos são iguais, aí para mostrar que essa proposição é falsa, pode usar um complexo quadrado denominado aqui. Que quadrado é esse aqui, gente? Vocês lembram? Vocês observam que todos os lados são exatamente o quê? Iguais, e os ângulos internos não são. Eles são congruentes quando eles são opostos. Então, esse quebra essa definição. Espero que tenham compreendido bastante a aula e vamos nos preparar para a próxima aula através do nosso tirando lá a dúvida do fórum e vocês estudando aí. Até mais.